E no qual é o vinho de hoje? Nós estamos com ele, Rosé de Nebbiolo da Vinícola Manus. Esse vinho que é um vinho pra lá de inusitado, conversando inclusive com o Gustavo Bertolini. Ele mesmo disse, olha, tem que tomar cuidado porque esse vinho, ele é um vinho bem complexo e nem sempre as harmonizações dão certo. Pois bem, para falar em inusitado, a harmonização com esse vinho foi uma rabada com polenta. Acreditem, né? A receita original com esse vinho era outra. Eu tinha essa programação da rabada com polenta para um outro vinho, mas a Josi ontem e rolou até um clima tenso entre eu e ela, porque como assim um rosé com uma rabada com polenta? E ela, pode testar esse vinho amanhã, faça a rabada amanhã que vai dar certo. Pois não é, estou gravando no dia de hoje, a gente acabou de harmonizar uma polenta com rabada finalizado com folhinhas de agrião. E, gente, ficou simplesmente incrível esse rosé de Nebbiolo. Mas, sem mais delongas, aqui ao meu lado estou com a sommelier Josi Ruiz, aqui do Taça e Prosa, e vai contar um pouco mais pra gente, né? Não só desse vinho, mas também essa harmonização que pra mim é pra lá de inusitada. Aliás, se você já experimentou algum vinho com um prato diferente, aquele prato que é fora da caixinha, que sai do clássico, deixa nos comentários pra gente, que com certeza depois dessa experiência com esse rosé, com polenta e com rabada, eu vou querer experimentar outros pratos inusitados aí com vinhos, porque com certeza a experiência pra mim foi incrível. Mas, Josi, conta pra gente por quê? Por que esse rosé deu certo com polenta? Bom, vamos lá. Quando eu provei o vinho, né, em si, eu percebi que ele é um pouco mais intenso, né? Então, ele é um rosé que ele é feito pelo método de sangria, ou seja, na produção, para deixar um vinho tinto de Nebbiolo mais intenso, mais encorpado, a vinícola, né, os produtores, eles fizeram o quê? Eles sangraram um pouco deste vinho, né? E aí, até por isso que é legal que aqui tem um estralo, né? Então, com a intenção de deixar o tinto mais intenso, eles extraíram um pouco, fizeram uma sangria e resolveram fazer um rosé. Então, a sangria, esse método de elaboração do rosé, ele já é um método que automaticamente você tem um rosé um pouco mais intenso, um pouco mais encorpado. Então, ele não é aquele rosézinho de tomar na beirinha da piscina, porque ele é mais intenso. Tanto que ele é um rosé nobre, ele está com 14,2 de álcool. Então, ele é um rosé nobre. Então, nós temos um vinho que tem um corpo médio, que tem uma intensidade maior, que tem um teor alcoólico maior, né? Então, quando você falou da rabada, eu pensei justamente isso. Vai dar certo, por quê? Porque eu tenho a polenta, eu tenho a gordura, e quando nós fazemos uma harmonização por contraste, por exemplo, acidez com gordura, a gordura tem suculência e a acidez vai limpar esse paladar, então vai dar uma harmonização por contraste. Trazendo o álcool, teor alcoólico, a gente vai ter mais ou menos esse tipo de contraste. Então ele tem um teor alcoólico mais elevado, porém ele tem uma boa acidez que limpa a gordura do prato, e por ele ser um rosé um pouquinho mais encorpado por conta do álcool, ele tem esse peso, ele harmonizou super bacana com o prato. Então nós tivemos aqui bastante elemento similar de textura na harmonização. Não, e é sensacional. Quando você toma o vinho, na minha percepção, foi o que eu falei pra Josi, parece até que o vinho ele ficou meio que adocicado. Aquele retrogosto não era mais do álcool, e sim da fruta desse vinho, que é o que é incrível, ficou incrível mesmo. E quando nós falamos de um vinho, ele tem um teor alcoólico um pouco maior, ele traz mesmo essa percepção, não que ele seja doce, mas ele traz essa percepção de doçor. Então a polenta, ela não estava salgada, o molho não estava apimentado, estava tudo muito bem equilibrado. Então quando você somou esse sabor do prato com o teor alcoólico, ele te trouxe essa percepção de doçura e leveza no paladar. Sensacional. E a acidez fez o trabalho de limpar o palato para tirar a gordura, né? Aquele sabor de gordura da boca. Sim, sim. E é muito legal porque a gente, como eu falei para vocês, a gente tinha programado para fazer um outro prato. O álcool sobressaiu no último, né, Josi? Ficou muito... Não deu match, como diz a Josi, e foi onde a gente teve esse start. Eu falei, esse vinho
pode fazer a polenta amanhã com a rabada, que é ele. Guardou o vinho e realmente deu muito certo. Deu certo. Agora, seguindo a linha de percepção, né, vamos falar um pouco do vinho. Em harmonização, seguindo essa regra do prato que eu fiz da polenta com a carne e o vinho em si, o que mais você daria de dica pra gente para fazer uma harmonização com vinho que nem esse? Olha, boa pergunta. Eu vou fazer minhas palavras do produtor, do Gustavo. Por ele ser um vinho, um rosé um pouquinho mais intenso, ele se torna delicado na hora de pensar num prato. Então, acho que nesse caso, para fazer uma harmonização com ele, é estritamente necessário conhecer o vinho e o prato. Mas aqui, por exemplo, eu acredito que ele iria bem, trazendo para o frutos do mar, uma paella de frutos do mar, porque ele vai ter um pouquinho mais de peso, ele vai ter bastante textura, então acho que ele não vai ser tão levinho como apenas um camarãozinho, sabe? Então ele pede algo um pouquinho mais intenso. Uma carne vermelha que não seja assim, não digo uma costela, porque a rabada ela tem gordura, mas ela não é menos que a costela. Bem menos que a bem costela, menos que a mas costela, uma carne vermelha eu acho que seria legal também, uma massinha com molho não tão condimentado por conta do teor alcoólico dele. Eu acho assim que vale a pena arriscar. Exato. Quando a gente fala de harmonização, o sinônimo de harmonização para mim é teste. Exato. Tudo tem que se testar. Foi o que aconteceu na última harmonização. Vai dar certo, enfim, não deu. Não deu certo, né? exatamente. Então, a gente estava preparado com outro prato, esse né? teste, mas eu acredito que uma paella, uma carne, uma massa, né? Ele pede um prato não tão condimentado e tão gorduroso, mas também não tão levinho. Não é um rosé, por exemplo, para você harmonizar com uma saladinha. Exato, não, nem dá. Não daria certo. Tanto que eu particularmente agora, estava pensando até, depois que a gente fez essa harmonização com a polenta, eu vou arriscar esse vinho até com churrasco. Não digo com uma picanha, mas de repente uma fraldinha, uma maminha. Eu acho que ele vai casar muito bem. Assado, Exatamente, exatamente. Mas claro que tudo isso, né, a gente está falando baseado na percepção, principalmente do que eu tive hoje, né? Eu ontem quase briguei com ela, porque eu falei, imagina, polenta com vinho rosé, não faz sentido. E realmente com esse vinho fez todo sentido, valeu muito a pena. Sem contar que a experiência foi incrível. E só um atento, quando você falou de churrasco, tomar um pouquinho de cuidado com o sal, tá, gente? Porque como ele é um vinho que ele tem 14% de álcool, tá super bem integrado no vinho, mas ele tem um volume alcoólico maior. Se você pega um prato que vai muito sal, a tendência é de que esse álcool, ele seja mais elevado. Show! A impressão de que tá pegando fogo na boca. Então, só tomar um pouquinho de cuidado com vinhos que tem um teor alcoólico maior, com sal, com pimenta. Sensacional, quem sabe faz ao vivo, né? Já falei besteira ao vivo, já me corrigiu aqui mesmo e é assim, mas vale o teste. O vinho bom o que é bom é aquele que você provou e o vinho que é ruim é aquele que você não provou ainda. Então, saia fora da caixinha, teste que vale muito a pena. Mas eu sempre esqueço, acabo batendo uma palma porque eu fico muito empolgado. Vamos falar um pouquinho desse vinho, Josi? Vamos. Vou deixar as honras para você. Então, como eu falei, né, no início, ele é elaborado pelo método de sangria. Então, nós temos aqui um rosé um pouco mais intenso de coloração. Coloração maravilhosa. Que ele tem esse rosado bem intenso, tá? Pode até dizer que ele tá com um reflexo ali, meio casca de cebola. Nos aromas, ele tem bastante notas de fruta vermelha. Ele tem um toquezinho de mineralidade, que eu acho bem bacana também para um vinho rosé, tá? E em boca ele tem esse peso, né? Então, na hora que você toma ele, você sente o álcool daquela aquecida e, ao mesmo tempo, ele tem acidez para enxaguar e não secar a sua boca. E aí, ele se confirma bastante essa nota das frutas vermelhas bem madura. Esse lance do álcool, você tomando ele solo, ele sobe mesmo um pouco, né? Ele tem essa pegada de subir. Isso, e a acidez... Mas fica integrado, nada e a acidez, ela limpa o paladar, então você não tem aquela sensação de secar a boca, de picância, né? Que isso seria tanino, você fala? Esse lance do tanino que dá aquela secada em cima da gengiva, aquele lance todo, ou tô falando besteira mais uma vez? Como sempre, né? Não, sim e não, né? O tanino, quando nós falamos de um vinho tinto, por exemplo, que tem um tanino mais marcado, sim, você acaba sentindo uma textura dele aqui na parte de cima do lábio aqui, então ele tá aquela sensação de textura, de dar uma secada na boca. O álcool, quando ele tá um pouquinho mais
Sobressaindo? Sobressaindo, um pouquinho mais intenso, ele também vai te secar a boca. Então, ele acaba trazendo uma similaridade de sensação, tá? Mas o tanino, quando nós falamos de um vinho mais tânico, você não só sente que ele dá aquela ressecada na boca, como você também sente uma textura. Se você passar a língua, assim, você sente uma textura. Exato. O álcool não, ele só traz aquela sensação de que ele esquenta, né? Você até sente que ele dá uma esquentada. Isso. Mas ele dá uma secadinha na boca. Nesse caso, como esse vinho ele tem uma acidez boa, ele não deixa a sua boca ficar seca, ele enxágua. Então ele dá aquela equilibrada perfeita entre Eu ia falar fruta, isso acidez agora. e álcool. Um vinho equilibradíssimo. Tá muito bem equilibrado. Show de bola. Esse vinho, ele passa por barrica de carvalho? Não, ele não passa por barrica de carvalho, tá? Mas ele tem contato com as borras. Então, o que acontece? Eles produziram, na verdade, um tinto de Nebbiolo. Então, como eu contei, eles fizeram uma sangria para daí fazer essa base para o rosé. Então, ele sofreu uma fermentação lenta no tanque de aço inox e ficou em contato com as borras. Então, quando nós falamos que o vinho, ou o branco, ele fica em contato com as leveduras, com as borras, né? Ele acaba ganhando uma complexidade maior. Aí entra também um dos motivos para esse vinho não ser tão delicadinho, né? Ele é mais intenso, ele é mais né? intenso, ele tem não uma se engane pela cor. Ele tem uma presença, ele tem um corpo, exatamente. Não se engane pela cor, porque ele não é um mero rosé, ele é um rosé de Nebbiolo. Aliás, aproveitando o gancho, Gustavo Bertolini, um grande produtor de vinho, também um grande produtor de uvas, que fica na região de... Encruzilhada do Sul, na Serra do Sudeste, exato. E eu acho bem bacana, porque a vinícola Manus, né, na verdade, a tradução em latim de Manus significa mãos em latim. E eu acho bem legal, porque eles têm uma visão de trazer para os vinhos, na elaboração do vinho, essa conexão entre o homem e a natureza. Quando nós falamos de terroir, por exemplo, a mão humana está dentro do que se enquadra, que é um terroir. Mas eles têm uma visão bem legal, onde o homem ele é protagonista. Show. Protagonista. Né? É muita então, emoção. Ou seja, na visão deles, o homem tem a responsabilidade de traduzir o que a natureza oferece. Então, eles trabalham com vinhos com mínima intervenção enológica, né? E trazendo essa expressão do terroir deles ali. Eles têm toda a parte de cultivo, todos os vinhos deles, as castas são de produção própria, eles não compram, então eles têm toda ali a produção. Exatamente. Os vinhos da linha Manus são incríveis. E, aliás, a gente tem, se eu não me engano, 2 lives com o Gustavo Bertolini. Para quem quer saber mais, conhecer a fundo a vinícola Manus, qual a filosofia, nas 2 lives, principalmente na segunda live, ele fala muito bem sobre isso. Vale a pena quem não assistiu essa live assistir. Eu acho que para a gente encerrar esse vídeo, eu só gostaria que você falasse, por favor, é claro, o que é esse método sangria? Só para a gente entender o que é esse método sangria. Tá, então... quando nós fazemos um vinho de rosé, nós temos o método de maceração curta, que é quando ele fica em contato com a casca pouco tempo, porque, gente, o mosto, a polpa da uva, independente de tinta ou branca, ela é branca. A uva é branca. Então, o que dá essa coloração pro vinho rosé e pro vinho tinto é a casca. Então, ele fica em contato com a casca por algumas poucas horas, até ter ali a coloração de acordo com o que o enólogo pretende. Temos o método de elaboração por prensagem rápida, que é onde nós temos aquele rosé bem clarinho, bem delicadinho, e temos o método de sangria. Então, o de sangria, ele é muito próximo do de maceração, mas o que acontece? O produtor vai vinificar um vinho tinto, e dali ele fala, eu vou sangrar, ou seja, retirar. Então, assim, tem o tanque, né, ele tá ali macerando, as cascas ficam na parte de cima, porque ele é mais leve, então ele sobe, a parte sobe, né, eles retiram da parte de baixo uma porcentagem daquele suco, daquele mosto, né? Então, na verdade, quando nós falamos para a história desse rosé, é mais incrível ainda. Por quê? Porque eles fizeram uma sangria com a intenção de deixar o tinto mais encorpado, né? Mais intenso. E aí eles tiveram o resultado foi start, né? Por isso o desenho da mão estralando o dedo, um start de sensacional. Tá maravilhoso esse mosto. Vamos fazer o quê? Vamos vinificar em rosé. E aqui nós temos hoje um rosé de Nebbiolo, um rosé nobre, com 14,2 de álcool.
ele fala quantas garrafas produzidas? 700 garrafas produzidas. 700 garrafas. Uma exclusividade, né? Uma exclusividade. E essa é a nossa dica de hoje. Rosé de Nebbiolo da Vinícola Manus. Com certeza uma experiência Vale a pena. que vale a pena. Josi, muito obrigado por mais uma vez essa explicação aí, sempre prazer. aprendendo, né? E acho que é muito bacana aprender cada vez mais sobre os pequenos produtores, sobre esse mundo do vinho, que é incrível. Tchim, tchim.